Eu acredito que já é possível falar de novo sobre livros novos depois de passada uma semana da Amazon Prime Day. Gente, a gente fica meio enfastiado de livros, procurando as promoções, acompanhando as promoções, comunicando as promoções para vocês. Mas a verdade é que passada uma semana a gente já volta a gostar dos livros, a ir recebendo os livros e se empolgando de novo com eles. Eu agradeço a todo mundo que utilizou os links do canal. Muito obrigado mesmo. Agradeço a generosidade com que vocês receberam os últimos vídeos do canal e dou as boas-vindas aos muitos novos inscritos que chegaram por aqui nos últimos dias. Há mais de 400 vídeos produzidos nos últimos 9 anos para vocês aproveitarem. Aliás, com este vídeo eu marco a celebração dos 9 anos do canal Diário de Leitura. O Diário de Leitura nasceu no dia 25 de julho de 2015 com um vídeo de Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. E é com esse espírito de boas companhias e de festa em Paris que eu quero continuar muitos anos a fio junto com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar os livros que eu recebi das editoras e os livros que eu comprei. Da Amazon Prime Day, especificamente, eu recebi apenas 2 livros, mas são 2 livros muito bonitos, muito especiais. O momento do vídeo em que eu vou começar a falar sobre cada um desses tipos de livros vai estar marcado aqui na descrição. Antes de continuar, só dou mais um recadinho. Além de se inscrever, comentar, dar um like, você agora pode fazer uma coisa muito especial pelo canal, que tem 9 anos, mas ainda guarda um grande potencial de crescimento. Agora o YouTube permite que você hype o vídeo. Quando você clica em gostar, ele possibilita você clicar de novo numa opção que é hypar o vídeo. Hypar o vídeo é uma forma que o YouTube encontrou de os usuários destacarem vídeos de canais menores para eles serem mais sugeridos a outras pessoas e mais pessoas chegarem a esses canais. Ou seja, vocês podem dar os parabéns ao Diário de Leitura por seus 9 anos, hypando este vídeo, fazendo com que ele chegue muito mais longe. Vocês podem hypar até 3 vídeos, e são sempre vídeos recentes dos canais. Então, desde já, meu muito obrigado. Eu começo mostrando os livros que eu recebi da Companhia das Letras. Gente, eu sou parceiro da companhia há muitos anos, mas por algum motivo, esta é a primeira vez que eu recebo um livro da Penguin Companhia. E eu recebi nada mais, nada menos do que as novelas exemplares do Miguel de Cervantes. Eu fiquei muito feliz por receber esse livro por vários motivos. Porque no ano passado, no meu clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro, nós lemos A Espanhola Inglesa, do Cervantes, que é uma das novelas exemplares. E foi uma leitura muito boa, que me fez ficar empolgado pelas outras novelas. E eu vi também que esta é uma tradução de ninguém mais, ninguém menos que o Hernani Só. O Hernani Só é o mesmo tradutor de Don Quixote pela Penguin. A edição em que eu fiz a leitura de Don Quixote, e eu achei incrível aquela tradução quando comparada às demais. É a tradução que eu sugiro. Inclusive aqui no canal há toda uma playlist de leitura coletiva do Don Quixote que você pode acompanhar. E as edições da Penguin são muito caprichadas. Aqui a gente tem vários apêndices que começam na página 593 com textos críticos e vão mais ou menos até a página 660, ou seja, são aí umas 70 páginas de conteúdo crítico. As notas não são muitas, mas elas vêm no próprio texto, né? No próprio corpo do texto embaixo, são notas de rodapé. Não são aquelas notas de fim de livro que a gente vai sempre deixando para o final e acaba não lendo. Então, fica aqui a dica, as novelas exemplares são uma delícia. Elas lembram, apesar de não serem exatamente a mesma coisa, são menos picantes talvez, Decameron do Boccaccio. São aquele estilo meio alegre, meio divertido, meio rocambolesco, mas com características próprias do Cervantes. Ainda aí na língua espanhola da Companhia das Letras, eu recebi Tese sobre uma Domesticação, da Camila Sosa Villada. A Camila Sosa Villada é uma escritora argentina que tem feito muito sucesso no Brasil. Seus livros são publicados pela Companhia, pela Tusquets e pela Fósforo. Aqui é um romance. E olha aqui que coisa interessante que a Clara Drummond diz a respeito desse livro e que meio que resume do que ele vai tratar.
Neste romance, Camila faz uma pergunta pertinente para os tempos atuais. Quais são os desafios que os corpos dissidentes enfrentam na medida que ingressam numa espécie de vida burguesa? Então, essa é uma história de um casamento, de uma adoção, de todo um conflito que surge disso envolvendo pessoas LGBT. Então, nós temos aqui uma atriz trans, um marido que é gay, uma criança que é adotada, que é soropositiva, que tem todo um passado, e como isso vai fermentando ali no caldeirão dessa família nova que se forma. Parece muito interessante, todo mundo que lê a Camila Souza Vijada comenta muito bem a respeito da sua literatura, tanto é assim que as editoras meio que já trouxeram quase toda a obra dela para o Brasil. Fica a dica, tô super curioso para conhecer. Dela eu tenho aqui o Parque das Irmãs Magníficas, salvo engano é esse, e o título sai pela Tusquets. Da Companhia das Letras eu recebi também este Escrevendo a Raça, Caixa Preta, do Henry Louis Gates Jr. Este é um estudo a respeito da literatura afro-americana que vai explorar como os escritores, através da literatura, resistiram ao racismo nos Estados Unidos. Então eu acho que é um estudo não só sobre o tema do racismo, mas também uma forma da gente entrar em contato com escritores afro-americanos conhecidos, ter outras perspectivas das suas obras e conhecer escritores que nós não conhecemos. Então é um livro que eu deixo aqui a dica para você dar uma conferida nas livrarias, na sinopse, no índice, porque promete trazer muita informação relevante. Do grupo editorial Record, eu recebi mais um relançamento da Isabel Allende, O Inês da Minha Alma. Este é um romance da Isabel que eu ainda não sei se é histórico ou de época, mas que se passa no século XVI com essa figura, que eu ainda não sei se é real ou não, da Inês, que seria uma mulher espanhola que veio para a América em busca do seu marido, que viera antes, mas que acaba não o encontrando, mas se envolve com um outro homem e os dois, como casal, vão ser super importantes para a criação do Chile, do que ali era o Reino do Chile, a demarcação territorial, que depois virá a ser o Chile moderno. Parece ser uma história muito bonita, uma coisa meio épica, porque tem a ver com a formação do país, e sempre muito tocante, né? Porque a Isabel Allende sempre procura a interioridade dos personagens, explorar o amor, a paixão nessas histórias. Fiquei super curioso, sabia da existência desse livro, mas não sabia do que ele tratava. Da editora Record também eu recebi este, A Despedida de Flor, de Elizabeth Acevedo. A Elizabeth Acevedo é uma escritora, pelo que eu vi, dos Estados Unidos, com origens latinas, e que vai contar aqui sobre uma família em que um de seus integrantes, a Flor, tem um dom de premonição. Ela consegue prever a morte. E chega um determinado momento em que ela vai celebrar o seu próprio funeral. E aí as pessoas ficam se questionando se ela previu a própria morte ou se ela previu alguma outra coisa, a morte de uma outra pessoa. E aí haverá todo um desdobramento nessa família por consequência dessa atitude dela de celebrar o próprio funeral. Então, é aquele tipo de coisa, né, que vai fazer com que todos pensem na morte, eu acredito, e com isso enxerguem a própria vida de um modo diferente. Pareceu bem bacana, ela é uma escritora bem premiada, e eu acredito que eu vou gostar desse livro. Da editora Unesp, eu recebi um livro do James Green, chamado Além do Carnaval, a homossexualidade masculina no Brasil do século XX. Este é um livro bem famoso da editora Unesp. O James Green, ele é um estudioso desse tema há bastante tempo e este livro, me parece, vai ter uma pegada parecida com o Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan, que eu já li e gosto muito. Ou seja, eles não vão só estudar a homossexualidade no Brasil no século XX. Ao estudar esse objeto, eles vão falar inevitavelmente da história do Brasil e do funcionamento da sociedade, porque eles enfocam
uma coisa muito específica e delicada, um ponto específico e delicado, que articula vários outros. Então é impossível falar da parte sem falar do todo. Então esses livros são muito interessantes, mesmo para pessoas que não estão interessadas especificamente nesse tema da homossexualidade no Brasil no século XX. O Devassos no Paraíso, por exemplo, acaba sendo uma grande formulação sobre a identidade nacional, um daqueles livros sobre a formação do Brasil, mas por uma perspectiva muito específica. Então, a Lei do Carnaval, acredito, vai ter a mesma pegada, mas deve ter suas características particulares também. Se alguém leu e leu Devassos, por favor, deixe aqui nos comentários quais são as diferenças. Da editora Fósforo, eu recebi o livro A Prova, do escritor argentino César Aira. O César Aira é um dos principais escritores argentinos vivos. Ele tem uma obra muito vasta, com centenas de títulos já publicados. Ele chega a ser cogitado como um possível prêmio Nobel de Literatura para a Argentina. E ele começou agora a ser republicado no Brasil pela editora Fósforo. Já saíram, salvo engano, 4 livros dele. Eles vêm nesse formato pequenininho, mas a verdade é que eles têm uma página mais fininha, mas que é bem resistente, não chega a ser papel bíblia, não dá para ver do outro lado, e que no final o livro é grosso, sabe? Não é um livro tão pequeno como ele parece a princípio. E este é um livrinho bem bonito, disseram que é o melhor livro para começar a ler o escritor, dentre esses publicados. Ele vem com essa jacket que você tira e aí vira essa identidade visual. Eu estou bem curioso, eu gosto bastante da literatura argentina, vocês sabem disso, e pelo pouco que eu li aqui, eu já senti aquela pegada frenética, bem eletrizante, que eu encontro, por exemplo, no Roberto Bolanho, ou mesmo no Cortázar de alguns contos. E eu acredito no Cortázar do Jogo da Amarelinha também. É que eu ainda não li o Jogo da Amarelinha. Mas pelo que eu sei da história, isso aqui tem um pouquinho a ver. Aquela vibe de jovens, um périplo meio eletrizante, em busca de alguma coisa, fazendo descobertas. É meio isso. Então, fica a dica aqui, A Prova, do César Aira. Eu recebi também 2 livros da editora Bazar do Tempo. Existe uma intelectual franco-argelina muito importante chamada Helene Cixous. A Helene Cixous foi muito relevante para quando eu produzi aquele vídeo sobre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, porque ela é bem reconhecida internacionalmente pelos seus estudos sobre Clarice Lispector e sobre James Joyce. De fato, conforme eu vou estudando sobre o Joyce, eu vou encontrando várias referências a Helene Cixous. Mas não havia tanta coisa dela publicada no Brasil. Então a editora Bazar do Tempo trouxe 2 livros. Um se chama A Chegada da Escrita, é uma edição lindinha, em capa dura, toda caprichada. É um livro escrito pela própria Helene Cixous. E a gente tem aqui um livro que é introdutório a esse universo de Helene Cixous, que é um pouco desafiador. É muito complexo, é muito valioso, mas desafiador justamente por conta dessa complexidade. É um livro da Flávia Truccoli, chamado Helene Cixous, A Sobrevivência da Literatura. Aqui nós temos a Helena. Então, eu acho que vai ser uma boa porta de entrada para o universo da escritora, ler primeiro esse livro e depois ler os seus próprios livros. Muito obrigado, editora Bazar do Tempo, pelo envio. Agora eu começo a mostrar os livros que eu comprei. Gente, os que eu comprei na Amazon Prime Day são muito bonitos. Eu comprei 2 livros do Ariano Suassuna, aqueles livros de capa dura que trazem os seus romances, digamos assim. O primeiro é este, o Romance de Dom Pantero, no Palco dos Pecadores, em 2 volumes, em capa dura. Vocês podem ver que o livro é repleto de arte armorial, que tem tudo a ver com o movimento artístico, né, capitaneado pelo Ariano Suassuna, e são essas edições caprichadíssimas com esse box, ó, super resistente, um box de verdade, um box de qualidade, não é só aquele papelzinho que desmancha. E 2 volumes também, ó, de capa dura, que são maravilhosos, ó, com texto crítico já na contracapa, com lombada bonita,
tudo bonito. Vou mostrar um pouquinho aqui do primeiro volume, como ele é por dentro. Vocês vão ver como é bacana. Tem texto crítico. É todo um grafismo aqui, uma arte gráfica muito particular. E é preciso dar uma conferida na sinopse, eu deixo os links aqui embaixo, para perceber como que este livro se insere dentro do projeto artístico maior do Ariano Suassuna, porque todos os livros dele são meio interligados. Aqui o segundo volume, ó, todo cheio dessas ilustrações. Aqui nós temos uma página branca, quem conhece os livros do Ariano Suassuna já sabe, mas é uma página branca que não é aquele branco que grita e cansa, e que também faz um certo sentido, porque ela oferece um contraste maior a essas artes que são em tinta preta. Então não chega a ser um livro esquisito por ser página branca, sabe? Porém, a boa notícia é que numa dessas edições caprichadas do Ariano Suassuna mais recentes, que é a História do Rei Degolado nas Caatingas do Sertão, eles agora estão usando uma página que não é branca e que está produzindo o mesmo resultado positivo, que é, na verdade, uma folha muito sofisticada. Aqui, ó, a gente tem todo o livro, todo o box decorado, também muito resistente. Os 2 volumes com arte armorial. E eu vou pegar aqui o primeiro volume para vocês verem. Tudo muito caprichado, gente. Essas edições são caras, vale a pena procurar promoção como eu fiz, mas elas valem muito a pena. Vejam que beleza. E vejam, a página não é aquele branco do livro anterior. Que coisa mais linda. São edições muito especiais, ó. Fotografias, acho que são fotografias do sítio do Ariano Suassuna. E toda essa arte, gente, tem tudo a ver com as histórias. Muitas delas foram criadas pelo próprio Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna tinha toda uma visão desse movimento artístico armorial. Se chamam Ilumiara, salvo engano, essas representações. Ó, do mesmo modo, em relação a esse segundo volume. Eu também indico que vocês procurem aí no link que eu deixo mais informações de como este livro se posiciona dentro da obra maior do Ariano, para você aí ter uma noção do que você deve ler primeiro, ler depois. Eu falo isso porque eu ainda não estou totalmente ciente de como isso funciona, eu também estou me iniciando na obra dele, mas sei que existe um certo posicionamento. Lindo, lindo demais. Outro livro lindo que finalmente eu comprei para adicionar à minha coleção é o Plant Magic da The Library of Esoterica da editora Taschen. Esta The Library of Esoterica traz livros de arte que vão tratar de temas místicos. Então tem o livro do tarô, o livro da astrologia, o livro da bruxaria e agora tem o livro das plantas mágicas. Eles vão estudar a iconografia desses temas místicos, como eles se manifestam nas artes, na história, na arquitetura, nas várias expressões visuais. E são, gente, livros, como vocês podem ver, além de terem um conteúdo muito interessante, belíssimos. Vejam só, tem muitas fotografias também, o que eles conseguem fazer nesses livros. Vale muito a pena, se você estiver numa livraria e houver um desses livros disponíveis, por favor, pare e folheie, porque vai ser uma experiência inesquecível. E eu corri agora e comprei este 4º volume, porque acaba, ou melhor, está sendo publicado o 5º volume, que é o Sacred Sites, que são os lugares sagrados. E estes lugares sagrados tem uma capa que para mim foi um dos maiores acertos da coleção. Eu fiquei emocionado com aquela capa quando eu a vi pela primeira vez. Que livro lindo. Gente, é aquele tipo de livro que você folheia, 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 quando você folheia de novo, você descobre imagens que parece que você nunca viu antes. Para a nova temporada do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, eu comprei um livro.
Aliás, eu anuncio desde logo, eu também vou anunciar num vídeo específico, mas já antecipo a informação para vocês, que está disponível na página do clube no Apoia-se a nova programação, como que o clube vai funcionar a partir de agosto, o que nós vamos ler, o que nós vamos discutir nos encontros virtuais, o que nós vamos discutir a partir de áudios disponibilizados no Telegram, tá tudo lá. Então, dê uma conferida, torne-se um apoiador do canal. E agora a novidade é que existem outras faixas de recompensa, ou seja, você pode participar do clube pagando R$ 21 mensais e ter acesso a tudo que o clube oferece. Você pode querer só participar do encontro online sobre alguma das leituras, aí você paga R$ 15 mensais, e você pode simplesmente apoiar o canal, sem interesse em qualquer recompensa, e você paga R$ 11. É uma forma muito importante, assim como os links da Amazon, do canal ser viável financeiramente. E um dos livros que a gente vai ler é O Despertar da Primavera, do escritor alemão Frank Wedekind. Este é um livro do século XIX, uma das principais peças de teatro do século. É um escritor ali que, ao lado de Ibsen, foi muito importante para esse teatro moderno. Quem leu diz que essa peça é muito tocante, é uma peça que vai falar sobre a sexualidade na adolescência ali no século XIX. Imagina como isso, naquele momento, já era algo muito perturbador, muito avançado, muito disruptivo. Diz que é muito sensível e é um livro que muita gente lia em edições muito antigas porque não estava disponível em edições novas. E agora ele está disponível, inclusive por um preço bem acessível, pela editora Temporal, que traz sempre peças de teatro em edições muito bonitas, muito caprichadas, com aparato crítico, imagens e tudo o que tem direito. Então, fica a dica. Outro livro que eu comprei da mesma editora é Uma Tempestade, do Aimé Césaire. O Aimé Césaire é um estudioso dessa questão racial, do racismo, do antirracismo, do movimento negro, um expoente intelectual do movimento negro. E ele é também um dramaturgo. E aqui ele vai recriar, segundo a sua própria perspectiva, a peça A Tempestade, do Shakespeare. É uma edição bem bonita também, e que eu acho que serve muito bem a uma leitura comparada, associada ao Shakespeare. Aliás, nós vamos continuar lendo Shakespeare lá no Clube de Leituras. Por falar em Shakespeare, eu comprei mais um livro sobre ele, o Reflexões sobre Shakespeare, do Peter Brook. É uma edição baratinha que sai pela Edições Sesc e que traz textos deste importante diretor teatral a respeito de Shakespeare. Vale a pena dar uma conferida, né? A biografia de Shakespeare é infinita, eu tenho um vídeo só sobre isso aqui no canal. Eu também comprei desses livros, gente, livros internacionais, livros importados. É importante que você coloque naqueles salvos para mais tarde e vá acompanhando, quando você entra no seu carrinho, a flutuação de preço. Porque esses livros flutuam muito de preço. E às vezes eles ficam bem baratos. É o que aconteceu com esse livro, que eu já tinha visto a referência no The New York Times há bastante tempo, e teve um momento que ele ficou num preço bem bacana. Falo do The Male Gazed, do Manuel Bittencourt. É um livro de ensaios. O Manuel Bittencourt escreve para vários veículos norte-americanos, em que ele vai explorar essa questão do olhar, de como ele se formou, olhando para outros homens, de como a masculinidade era exposta na mídia, as figuras que ele tinha, que ele desejava ou que ele queria ser. Então, essa dicotomia entre querer ser e desejar aquelas figuras vai ser explorada. E essa variedade de referências que o compôs. Parece um tema bem interessante. Quando eu li o review lá no The New York Times, parecia uma coisa que teve um tratamento bem bacana pelo Manuel, e é um livro em capa dura, né? Porque lá nos Estados Unidos os livros saem em capa dura em suas primeiras edições. Então super compensou quando eu consegui comprar ele por um preço bom. Eu também fiz a mesma coisa em relação a este livro, que é um mangá, mas é um mangá misturado a ensaio, chamado Massive. Gay Erotica Manga and the Man Who Make It.
que vai tratar do mangá gay japonês erótico. Ele vai tratar desses criadores. É um universo muito interessante, muito particular. O erotismo no Japão, em geral, ele é matéria de muitos estudos aqui no Ocidente, ele é muito rico, ele tem uma iconografia, referências muito ricas, e este livro dessa editora, eu não posso, obviamente, mostrar tudo, ele vai tratar disso, e eu comprei ele por um preço bom. Porque eu já tinha um outro livro de um mangaka específico, que é o Passion of Gongoro Tagami. Eu tenho o volume 1, foi difícil conseguir, e agora eu estou esperando para ser disponibilizado na Amazon de novo o volume 2. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.